tema do nosso trabalho é análise de sentimento em redes sociais. E o trabalho analisado foi Sentiment Analysis Using a Graph-Based Representation, que consiste na utilização de um grafo para relacionar termos num documento e fazer a análise de sentimento. Durante a competição da Sam Evil em 2015, que nada mais é que uma série contínua de avaliações de sistemas de análise semântica computacional, um dos trabalhos foi a criação de uma aplicação que extrai bases de dados do Twitter e de SMS as palavras mais representativas que possam expressar algum sentimento. E essas palavras passam por um algoritmo de aprendizagem supervisionado para saber qual a polaridade de cada um desses documentos. A utilização de grafos nesse trabalho gira em torno da centralidade e proximidade, onde a centralidade é o número de arestas incidentes sobre cada vértice, e a proximidade é definida por um algoritmo que faz a soma média dos caminhos mais curtos de um vértice para os outros e os relaciona. Isso é definido para encontrar as palavras mais relevantes. Já a estrutura do grafo é definida por esta função, onde V é o conjunto finito de vértices que nada mais são do que as palavras contidas nos textos. A letra E é a representação das arestas. A letra L é a representação de arestas específicas que ocorrem quando duas palavras aparecem num dado texto N vezes, então elas são relacionadas. A letra A é a função que atribui uma etiqueta a um par de vértices associados. O processo de análise de sentimento é feito da seguinte maneira. Passo 1. Processamento de todos os documentos da competição, sendo eles com textos positivos, negativos e neutros. Passo 2. Obter somente os substantivos, verbos e adjetivos dos documentos e montar o grafo. Passo 3. Aplicar todo o processo de centralidade e proximidade para relacionar os vértices mais importantes do grafo. Passo 4. Para cada documento será obtido o top 100 de vértices e essas palavras serão armazenadas no vetor. Passo 5. A utilização do SVM, Support Vector Machines, que é o algoritmo de aprendizagem supervisionado, implementado na plataforma Scikit-learn, que é uma ferramenta de mineração e análise de dados. A aplicação, depois de serem feitos 7.486 testes para o treinamento do algoritmo de aprendizagem e outros 11.377 testes posteriores, apresentou-se uma boa performance para as bases de dados do Twitter, porém encontrou dificuldades para lidar com gírias e com a base de dados de SMS. No geral, depois de testes em diferentes bases de dados, os melhores resultados encontrados foram 77,76% de resultados positivos para textos considerados positivos, 100% de resultados negativos para os textos considerados negativos e 68,4% de resultados neutros para textos considerados neutros.